Pode ser, pode crer, pode amar, podcast. Web Rádio Santo Antônio. Olá, paz e bem. Eu sou Frei Roberto Alves e a partir de agora você acompanha mais um podcast especial da Web Santo Antônio. Iniciamos neste mês de maio um novo projeto aqui em nossas produções de podcast. Uma vez por mês, nós estaremos conversando com você sobre um documento bem especial que o Papa Francisco fez questão de lançar para a juventude. Na verdade, podemos falar que meio que uma releitura daquilo que conhecemos como doutrina social da Igreja. Estamos falando do DOCET. Então, sempre nas primeiras segundas-feiras, nós estaremos fazendo um estudo detalhado e com participações de vários irmãos e irmãs sobre temas apresentados neste documento voltado para a juventude. Em vista disso, eu peço que vocês sejam revolucionários. Eu peço que vocês irem contra a corrente. Sim, nisto peço que se rebelem contra esta cultura do provisório. Tenemos mucha diferencia, pero por favor, juguemos por tener un sueño en común. Mas para começo de conversa, como todo bom livro tem sua apresentação, hoje nós convidamos alguns irmãos que vão partilhar com a gente o que é a doutrina social da Igreja, qual a importância de um documento voltado para a juventude e por que a juventude deve estar preocupada com as questões sociais. E já quero convidar aqui dois jovens que vão conversar com a gente. Olá, meus irmãos, se apresente aí para quem está nos acompanhando. Olá, irmãos e irmãs. Eu me chamo Lúcio, tenho 25 anos, sou natural de Belo Jardim, Pernambuco, mas atualmente eu venho morando em Caruaru, onde estou concluindo a graduação em Relações Internacionais. Já fui membro suplente aqui no Conselho Municipal de Juventude nos últimos 2 anos e, mesmo não estando participando de grupo de jovem na igreja, eu sempre estou presente nas atividades a nível estadual da Pastoral da Juventude. Olá, sou a Isla Viçosa, resido em Santa Maria, faço parte do movimento Juventude Franciscana e sou da Fraternidade Utopia. Resumindo um pouco do DOCET, o que diz no próprio livro, lá no início, o DOCET é uma tradução popular da doutrina social da Igreja Católica, tal como foi desenvolvida em importantes documentos desde Leão XIII. São especialmente os jovens que devem se sentir interpelados para ler os grandes documentos da Igreja no seu texto original e orientar sua ação segundo as máximas da verdade, da justiça e do amor. O Papa Francisco apela aos cristãos que se empenhem ativamente por um mundo mais justo. Um cristão que não seja revolucionário neste tempo não é cristão. Educate è un po' dire un manuale di conoscenza, un manuale di strada. C'è la parola di Gesù, c'è la parola della Chiesa, c'è la parola di tanta gente. È molto importante. Este livro está dividido em várias partes. A primeira parte, por exemplo, tem como tema o grande plano de Deus, o amor. O segundo ponto, juntos somos mais fortes, Igreja e a sociedade. Terceiro ponto, única e infinitamente valiosa, a pessoa humana. Quarto ponto, bem comum, personalidade, solidariedade, subsidiariedade, os princípios da doutrina social. E segue temas como voltados à família, ao trabalho humano, à economia, à comunidade política,
um mundo, uma humanidade, a comunidade internacional, a preservação da criação, a liberdade e, sem a violência, a busca pela paz e a prática da caridade. Vale a pena ser lido e refletido dia a dia. Depois desta abertura e deste primeiro contato com este documento, nós iremos agora ouvir uma participação de Frei Rogério Lopes, que reside no Convento São Francisco, em Olinda, e é um amante da doutrina social da Igreja. E ele vai falar para a gente o que significa este documento social. Queridos irmãos e irmãs, ouvintes da Web Rádio Santo Antônio, paz e bem. Estamos juntos mais uma vez para refletirmos sobre a doutrina social da Igreja. E neste primeiro momento, nós somos convidados a refletirmos sobre o conceito de doutrina social da Igreja. É importante ressaltarmos que esta expressão doutrina social da Igreja ou doutrina social católica já aparece desde muito tempo, embora não se tenha se afirmado devido à palavra doutrina, que aparece como algo pronto, acabado, impossível de ser reformulado. Porém, coube a São João Paulo II, no discurso inaugural da terceira Conferência Geral do Episcopado Latino-Americano em Puebla, começar, podemos dizer assim, esta organização, esta condensação do pensamento social da Igreja ou da doutrina social da Igreja, que foi responsável, a partir deste movimento iniciado por São João Paulo II, da criação do Compêndio da Doutrina Social da Igreja em 2 de abril de 2004. Então, foi com São João Paulo II que se iniciou, podemos dizer assim, este estudo, este aprofundamento, esta condensação dos escritos, das encíclicas da Igreja, do pensamento da Igreja no tocante às relações políticas, econômicas e sociais. Logo, a palavra doutrina refere-se a um corpus coerente, a um conjunto de ensinamentos. O social entende-se aqui as relações formais institucionalizadas da vida em sociedade, ou seja, as relações políticas, econômicas, sociais, entre outras. Igreja significa que essa doutrina é própria da Igreja Católica, como instituição organizada na sociedade. Em outras palavras, podemos dizer que a doutrina social da Igreja é um conjunto de princípios de reflexão, de critérios de juízo e diretivas para a ação. Logo, a doutrina social da Igreja nasce do encontro da Palavra de Deus com a vida em sociedade e assume em dimensão teóricas, princípios, história, encíclicas e prática, atitudes. Tudo isso se reverte sobre a vida em sociedade, buscando transformá-la de acordo com o projeto de Deus. Meus irmãos e minhas irmãs, paz e bem a todos. E daqui eu já volto com a Islan e o Lúcio, que estão participando com a gente hoje. E já queria perguntar, meninos, o que a doutrina social da Igreja tem a ver com os jovens? A doutrina social da Igreja, se constitui de uma série de encíclicas, documentos e recomendações que vão nortear o nosso convívio na sociedade. E o formato que podemos alcançar a fraternidade e a dignidade humana. A relação que a DSI vai ter com os jovens está bem relacionada no agir, no como fazer. Acredito que nesse agir entra São Francisco, que diz assim, Senhor, fazei de mim instrumento de vossa paz. Esse agir da doutrina pode ser instrumentalizado pelos jovens, que vão nos levar à construção da civilização do amor. Isso está ligado às lutas e serviços que desempenhamos dentro da sociedade. Em qual movimento estou inserido?
Estou na luta por pessoas em situação de rua? Estou em um grupo que reúne cestas básicas e distribui nas comunidades? Movimento que combate a exploração na floresta? Estou inserido em projetos de casas que acolhem mulheres fruto da violência doméstica ou exploração sexual, em grupos que acolhem imigrantes. São muitos os aspectos que a gente pode estar inserido, trabalhando, servindo, né, enquanto jovem. E a igreja nos norteia a estar nesses espaços. Em nenhum momento estamos ajudando essas pessoas. Na verdade, estamos lutando junto delas para que saiam da condição de exploração e das mais diversas formas de opressões. E junto disso, diria que não basta se inserir somente nessas lutas e movimentos de emancipação. Também se faz necessário votar de forma adequada. É importante eleger pessoas que vão desempenhar papéis com o coletivo, que pensam no todo e na emancipação dos seres humanos. Os jovens não podem pensar o mundo pela ótica do lucro ou capital, e sim pela ótica da solidariedade. Uma das características da fase da juventude é a luta por seus ideais, sonhos, desejos de felicidade e um mundo melhor para todos. Então, nada mais faria tanto sentido para a juventude do que aproximá-la da doutrina social da Igreja, e assim sua trilha por esse mundo encontrar um sentido, fazendo com que jovens do mundo inteiro deem as mãos pelo propósito do bem comum, pelo Evangelho. Todos já sabemos de nossos deveres de ir à igreja, rezar, receber os sacramentos, nos reunir com os grupos de jovens. Mas se a tudo isso não estiver atrelado à caridade, fica como sendo um caminho feito pela metade. Jesus nos chama para servir, para olhar o outro, sentir a dor dele e ajudá-lo. Por isso, saber como agir é um pontapé inicial para cada um, na sua realidade, perceber para onde Deus o chama. A doutrina social da Igreja nos leva a ter um olhar crítico sobre nossas atitudes e a vida em sociedade, mas ao mesmo tempo nos convida a assumir uma posição. Por exemplo, um jovem cristão deve achar injusto que os países mais pobres ainda não receberam nenhuma dose da vacina para a Covid-19, enquanto apenas os países mais ricos estão imunizando milhões de seus cidadãos. Por que não fazem um acordo de quebra temporária de patente para que mais empresas produzam a vacina? Será que só importa a vida de quem tem mais recursos financeiros? Não, todos importam, e é a nossa responsabilidade cristã defender esse princípio. Embora hoje nós estamos aqui nos propondo a fazer uma apresentação desse tema, nós não podemos esquecer da data que nós celebramos no último dia 1º de maio, que foi o Dia do Trabalho. E um dos tópicos que o DOCET trabalha é justamente sobre a questão do trabalho humano, como vocação e profissão, lá no ponto 6. Para dar uma palhinha sobre a reflexão deste tema, nós convidamos o Frei Suelton Costa, que também, assim como o Frei Rogério Lopes, é um amante da doutrina social da Igreja, atualmente está morando lá na Itália, e vai partilhar com a gente sobre esta dimensão do trabalho, a partir do DOCET. Olá, meus queridos irmãos e irmãs, paz e bem. Eu sou o Frei Suelton Costa de Oliveira, pertenço à Ordem dos Frades Menores, da Custódia Franciscana do Sagrado Coração de Jesus, que está nos estados de São Paulo, bem no interior, e em Minas Gerais, mais precisamente no Triângulo Mineiro. E também temos uma presença na Itália, na cidade de Capátio, onde eu estou nesse momento fazendo uma experiência missionária. Somos aqui em 3 frades e juntos nós temos esse trabalho com as comunidades de Capátio e também de uma cidade vizinha, Monteforte. São 2 paróquias e o convento onde a gente mora, o convento de Santo Antônio. E além desse trabalho com as comunidades, nós temos um outro trabalho muito importante e que faz parte do objetivo principal da nossa missão, que é o trabalho diretamente com os migrantes. E junto com a Caritas italiana, com a Diocese, com outras ONGs que trabalham especificamente nesse setor, a gente dá essa mão fraterna
nesse belo e tão desafiante trabalho. Pois bem, meus irmãos e irmãs, eu fui convidado pela equipe de comunicação da província franciscana de Santo Antônio do Brasil e a Web Rádio Santo Antônio para falar para vocês sobre a temática do trabalho humano. Essa temática que a gente está extraindo da doutrina social da Igreja Católica, mais especificamente nós estamos extraindo do QET, esse livro que é uma extensão do IUCAT, que fala sobre o Catecismo da Igreja Católica. São 2 belos livros para a nossa linguagem de hoje, de jovens, de como apresentar a nossa igreja, o que ela pensa em várias temáticas, vários elementos que concernem, que está intrínseco na relação humana com a natureza e com Deus. Então, do QET é esse livro acessível a nós e que nos coloca a par dos acontecimentos sociais. E essa é a grande forma da igreja se colocar nesse assunto. E nós não podemos ficar de fora do clamor do mundo, do clamor do povo, como nos fala o Senhor no livro do Êxodo. Eu vi a miséria do meu povo e ouvi o seu clamor e vos atendi. Por isso é importante, como jovem, como pessoa humana, e fazendo parte desse planeta, de uma sociedade, estarmos juntos e lutar pela causa do reino de Deus. É interessante olharmos para essas 2 obras da igreja, a IUCAT e a DUCAT, como 2 asas, a asa espiritual e a asa do social, ou seja, é a oração mais a ação, que nos requer orar, mas também agir, entrando nessa dinâmica pedagógica da igreja, do rezar, refletir, pensar, julgar e agir. Então, o DUCAT, nessa temática, ele começa com a seguinte pergunta: qual o sentido do trabalho para o homem? E nesse primeiro ponto, nessa primeira pergunta, vai dizer que o trabalho é significativo para o ser humano, a partir desse olhar bíblico, a partir desse olhar religioso, quando ele traz para nós o livro do Gênesis, onde fala da criação e a participação do ser humano. A participação do ser humano não só como um consumidor dessa casa comum, quando o Papa Francisco fala na Laudato Si, chama esse planeta de casa comum, mas como um guardião. E ser um guardião é muito mais do que ser um mero trabalhador, um figurante nessa casa comum. Mas é ser verdadeiramente aquele que se preocupa as suas várias necessidades, seja na questão ecológica, econômica, social, na educação. Nós estamos nesse mundo aí globalizado, nesse mundo que encontramos muitas coisas que para nós é complexa e não sabemos para onde vai, porque muitas vezes a gente se deixa levar por determinado conceito da Terra, por exemplo, um determinado conceito desse ambiente que vivemos. Conceitos esses que são muito reducionistas e que não definem plenamente aquilo que de fato é. Aquilo que de fato é essa casa comum, com todas as suas riquezas, elementos que juntos somam a totalidade. E não podemos destruir essa totalidade, mas devemos preservá-las. Devemos, nesse momento eu posso trazer aqui a relação do índio, das comunidades indígenas para com a natureza. A forma deles trabalharem, a forma deles cultivarem é totalmente diferente. Que para os europeus, os portugueses, quando chegaram no nosso Brasil, chamavam os índios de preguiçosos. E o que é que fizeram? Foram para a África e trouxeram para o nosso Brasil africanos para trabalharem na construção de escravo, de maneira escrava. Mas era a relação deles com a natureza, é essa relação que Deus nos pede lá no Gênesis. De um trabalho totalmente relacional, de uma forma sentimental, participativa, atuante, e não meros usufruantes, consumidores vorazes. Aqui eu gostaria de trazer para vocês esse pensamento capitalista que nós temos.
que tanto que o Papa Francisco vem batendo na tecla, que mata, que fere e que destrói. Eu gostaria de trazer para vocês um pouco do que eu já estudei na Escola de Fé e Política, que é oferecida pela CNBB nos anos 2017 e 2018. E naquela época eu tinha estudado um francês, um historiador francês, que ele também traz nos seus estudos, nas suas pesquisas, um outro francês, que é o Jacques Le Goff, um especialista em Idade Média. E todos os dois, eles dizem que nós somos filhos da Idade Média. Tudo aquilo que pensamos, tudo aquilo que a gente pratica hoje, é fruto da Idade Média. Período em que teve uma explosão de grandes pensadores, e principalmente, sendo filho da Idade Média, diretamente nós somos filhos desse cristianismo que foi formulado na Idade Média. E eles vão dizer que é nesse período em que a nossa Igreja Católica, ela influencia muito na questão do trabalho, da economia, da política. Para isso, eles têm essa visão muito forte, vai definindo a visão do capitalismo. Essa visão, de um lado, que foi fortalecendo durante a época, durante a história, e que hoje somos herdeiros desta época. Ou seja, o que é que eu quero trazer para vocês desse estudo desses historiadores? É que eles percebem lá que a Igreja, o cristianismo, ela contribui, de uma certa forma, para a construção do capitalismo. Quando, a partir do momento, a Igreja que se relaciona com o poder, a Igreja que se relaciona com o Estado, que vai atrás de riquezas, atrás de terras, de bens, isso vai construindo esse sistema que hoje nós estamos submergidos. E, com isso, nós temos, graças a Deus, uma nova visão a partir do Papa Francisco, podemos dizer até um pouco antes, com a Rerum Novarum, com o Papa Leão XIII, quando ele traz na primeira encíclica social, já lá ali no século XIX, com a Revolução Industrial, quando o mundo já estava nesse caos, nesse momento de metamorfose, de transformação, vem a primeira grande encíclica, a Rerum Novarum, sobre as coisas novas. E a Igreja se mete, mais uma vez, como sempre, que deve ser feito, ou seja, se deve se meter nos assuntos da sociedade também. A Igreja, ela se mete nesse assunto e vai mostrar para o mundo uma nova visão, como se relacionar com os meios econômicos e políticos. E aí a Igreja cresce de uma forma expansiva em relação ao social. E isso é muito importante, porque aí vai dando, de fato, essa característica significativa e principal do cristianismo, e fazendo esse retorno às fontes originárias da Igreja primitiva. É um processo lento. Vamos percebendo que é um processo lento. Ainda estamos nesse processo de transformação. Mas para mostrar que o trabalho sim é importante para o homem, que dignifica. São Francisco, ele vai dizer na sua regra que os frades, para sobreviverem, trabalhem com suas próprias mãos e vivam do sustento das suas próprias mãos. E sirva sempre aos outros uma outra visão de trabalho, que não é só pelas mãos, mas de estar colaborando na fraternidade franciscana de outras várias maneiras, por meio da oração, por meio da fratelança, da fraternidade, de simples trabalhos, seja no jardim, seja na horta, pequenos trabalhos, mas que faz essa relação humana ser cada vez mais digna e de uma relação plena. E uma relação plena do qual São Francisco vai dizer que seja uma relação saudável, que não possamos usufruir de tudo 100%, mas deixar, por exemplo, como ele falava,
na horta, deixar um espaço para as ervas daninhas, as ervas que não têm beleza, não dá beleza para o nosso jardim, para a nossa casa. Mas São Francisco incentivava os frades para deixar um espaço para eles, deixar a formiga caminhar, deixar também as pragas viverem a sua vida. Isso é muito interessante, o nosso pensamento franciscano. Por fim, trabalha isso, essa relação do homem com o meio em que se vive. É digno trabalhar, é dom de Deus. E Papa Francisco vai dizer que trabalhar é portar, é levar pão para casa. Trabalhar é existir realmente uma relação humana entre patrão, operário, entre operário, o meio em que está inserido. E eu gostaria de frisar aqui e destacar que logo no início deste trecho sobre a vocação e profissão como dimensões do trabalho humano, já apresenta um provérbio asiático que chama a nossa atenção. Escolhe uma profissão de que gostes e já não vais precisar trabalhar em nenhum dia da tua vida. Ou seja, associando a dimensão do trabalho muito mais do que algo obrigatório, mas algo que faz parte da sua vida e que você já vive naturalmente, e com ele consegue desenvolver as suas capacidades e a sua realização pessoal. E aí depois fica a dica, fica a dica, lá das páginas 136 até a página 150, tem muito documento, tem muita interrogação e muita resposta a este tema voltado ao trabalho humano, como por exemplo, os trabalhadores podem fazer greve? Quando é que o salário é justo? Como reage a doutrina social à turbulência global no setor agrícola? O que é que a doutrina social diz sobre a participação da mulher no mundo do trabalho? Ou seja, tem muita coisa para você refletir e nós vamos estar aqui tentando fazer um estudo minucioso a cada programa. Esse podcast está com uma novidade. Além das reflexões aqui através do áudio, em nossas plataformas digitais ou na web Rádio Santo Antônio, você também vai poder acompanhar este material através de vídeo. Mas espera aí. Hoje, por exemplo, a gente já trouxe um pouquinho da dimensão do trabalho. Lá no YouTube nós temos um material onde nós conversamos com 2 irmãos sobre essa dimensão do trabalho a partir do ponto 134 do DOCAT. Você já pode, inclusive, procurar aí no canal do YouTube e encontrar esse primeiro DOCAT+. E já voltando aqui para os nossos irmãos que estão participando hoje do nosso programa, nós queríamos saber agora de vocês, meus irmãos, como vocês veem, né, como jovem, né, esta preocupação da igreja com a juventude e também o seu contexto social. É bem evidente que há uma atenção especial do Papa Francisco com os jovens. Talvez até foi um sinal de Deus, o primeiro evento internacional que ele participou como Papa ter sido a Jornada Mundial da Juventude aqui no Rio. Não faltam exemplos do quanto a igreja tem se preocupado com a vida dos jovens e, ao mesmo tempo, os chamado para inspirar as ações dela. Em 2018, por exemplo, ocorreu o Sínodo da Juventude, que tinha o tema Os Jovens, a Fé e o Discernimento Vocacional. Eu considerei muito positiva a abertura da igreja em ouvir tanto católicos quanto jovens de outras religiões, até ateus e agnósticos que desejassem enviar suas observações e expectativas para o sínodo. Mais recentemente, no ano passado, aconteceu o evento Economia de Francisco e Clara, onde o Papa convocou jovens economistas e empresários de todas as partes, a fim de proporem novas ideias para uma economia mais humanizada e que pensasse no bem comum, sob a inspiração do Evangelho e dos exemplos do irmão e da irmã de Assis. Então, o chamado existe e temos opções para nortear nossas ações. Poderíamos começar separando um tempo para ler esses documentos recentes da Igreja, ler outros mais civis, como o Estatuto da Juventude, participar de movimentos de formação cidadã, entre outros. Algo que me marcou bastante durante a atividade no Conselho Municipal de Juventude foi visitar uma penitenciária
e ouvir dos detentos que problemas sociais eles viam na sua comunidade de origem e que propostas eles teriam para mudar essa realidade. Fazer essa visita me lembrou do Evangelho, e não foi fácil para mim decidir ir. Eu levantei muitos preconceitos, medos, mas depois eu só senti gratidão. Quando acabamos de fazer a entrevista, eu aproveitei e busquei ouvi-los. Era o que eu podia fazer naquele momento. Um gesto concreto de amor. É certo que Deus nos fez para a eternidade, mas ela não começa com a morte, ela começa desde o nosso nascer. Por isso, se é para a nossa vida valer a pena, podemos ser mais do que já somos. E acreditar na capacidade que temos de compreender, como nas palavras do Papa Francisco, que um cristão que não seja revolucionário neste tempo não é um cristão. Enxergo que a igreja busca nortear os jovens por caminhos de vivência do evangelho. Diria que a igreja, como mãe, zela pelos filhos e filhas dela. Ainda mais hoje, que os jovens estão buscando identidade e lugar para se encontrar. Acredito que desde a criação das Jornadas Mundiais da Juventude já se mostra visível toda essa preocupação. Acho que hoje a igreja percebe que não basta ter jovens simplesmente por ter dentro das comunidades, e sim necessidade de ter juventudes ativas e que sirvam verdadeiramente. Não é a quantidade de jovens, e sim a qualidade desses jovens, se estão bem formados, se compreendem o que é ser jovem cristão. Também é importante dizer que os livros YouCat e DoCat são de extrema importância para essa juventude, não somente para os jovens cristãos, como também aqueles que simpatizam com a cristandade. Enxergo que falta uma maior horizontalidade nas juventudes. Os jovens não só são capazes de guiar os movimentos, como devem fazer dessa forma. A juventude deve ser independente e livre para poder pensar. Existe uma diferença do que é ser jovem na concepção dos próprios jovens e na concepção de adultos de meia idade ou idosos. Quais as necessidades que essa juventude tem na década de 20? Com certeza não será a mesma dos jovens dos anos 70 e tampouco dos anos 2000. Então, a importância das juventudes serem autônomas e com formação própria é fundamental para a igreja não ficar petrificada, mumificada. Todo jovem busca um ideal, e nesse ideal todo jovem é revolucionário. E esse foi o primeiro podcast de estudo do DoCat que vamos estar aqui fazendo todos os meses na Web Santo Antônio. Vai ser um prazer conversar com você sobre este tema tão importante para os nossos dias. Nós jovens precisamos estar cada vez mais atentos à nossa realidade. E encerrando esse primeiro dos muitos que virão, trago uma frase do Papa Francisco que está bem no prefácio deste documento. Queridos amigos jovens, só a conversão do coração pode tornar mais humana a nossa terra cheia de terror e de violência. E isso significa paciência, justiça, prudência, diálogo, integridade, solidariedade com as vítimas, com os pobres e os ainda mais pobres, dedicação sem limite, amor que vai até a morte pelos outros. Se tiverdes compreendido isto profundamente, então, como cristãos comprometidos, podereis transformar o mundo. O mundo não pode continuar como está. Se hoje um cristão passa ao lado da necessidade dos mais pobres, na realidade não é cristão. Paz e bem a todos e até a próxima aventura DoCat. Pode ser, pode crer, pode amar, podcast. Web Rádio Santo Antônio.